Bom, vocês estão sendo perseguidos pelo diabo como nunca antes. É verdade. O diabo tem usado o ocultismo, que é o satanismo, tem usado governo, tem usado a tecnologia, tem usado a saúde para atacar a humanidade, principalmente nós. Estão usando os remédios das indústrias farmacêuticas, estão matando pessoas, estão matando as pessoas dentro dos hospitais. Esses dias atrás, eu lembro que eu estava no monte, de madrugada, eu vi um avião em espírito, eu subi em espírito, eu vi um avião passando silenciosamente. Era um avião do exército, tá? Abria assim aquela container, não sei como é que dá aquela... Oi? Com portas, e soltava um líquido no ar. E ficava pulverizando, né? Se fala. Aí o Senhor falava assim, esses são os vírus que estão lançando para matar pessoas. Surtos de enfermidade vão vir de vírus. Esse surto que está tendo aqui em Nova Iguaçu, em vários lugares dessa enfermidade, todo mundo pegou, até eu peguei. Irmãos, da onde vem isso, irmãos? Da onde vem isso? Do nada. Todo mundo começa a ficar com a mesma doença. É jogado no ar. Isso já é certificado, isso já está na mídia, isso é verdade, irmãos. O Senhor me mostrou que o anticristo, falou para mim assim, 2 anos atrás, o anticristo atacará nos últimos tempos a humanidade com muitas enfermidades. E nós temos que estar preparados para resistir debaixo do poder do Espírito Santo. Por isso teremos que orar para paralisar esses poderes malignos que vão vir com esses vírus para a morte. Então é uma coisa muito séria que nós estamos lutando. Quem está comigo fala amém. Você está gostando do ensinamento? Ponto importante, Efésios 6. Paulo diz, resistir o dia mal. Todo dia é um dia mal. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Pois todos nós somos tentados e confrontados por Satanás. Resistir, essa palavra nos ensina a ter resistência através da submissão. Então nós temos que ter submissão à palavra para poder vencer. Nossos 2 grandes deveres, permanecer firme e resistir. Esses são os seus 2 grandes deveres que você tem que entender quando você estiver sendo tentado pelo diabo na sua carne, pelos seus próprios desejos carnais. E segundo, quando o diabo estiver confrontando vocês através de certos tipos de poder, seja do mundo, de homens perversos, ou qualquer situação que se levante contra a vida de você. Por isso, nós temos que estar revestidos das armaduras. Creio que muitos se confortam com o pensamento de que não há uma guerra espiritual contra o diabo. Eu quero que vocês entendam que eu já fui em igreja ministrar, eu já conheci muitas pessoas que falavam que não existe esse negócio de batalha espiritual. É isso que o diabo quer que elas entendam. Quer que elas fiquem só confortáveis com seus cultos. Quer que muitos mergulhem na presença, mas não entrem na guerra. Engraçado, na hora que eu estava escrevendo isso, uma das grandes tragédias que tem ocorrido na igreja brasileira é que gostam de curtir a comunhão, mergulhar na presença e ser indiferentes para o campo de batalha. Na hora que eu estava escrevendo isso, o evangelista Marcos fez uma oração. Senhor, queremos mergulhar na sua presença. Eu estou escrevendo ali, Senhor. Aí eu falei, ei meu Deus, vou confrontar o Marcos. Aí daqui a pouco ele fala assim, nos reveste das tuas armaduras, Senhor, para que venhamos vencer. Maravilhoso, ele orou isso. Na hora que eu estava escrevendo, até coloquei aqui assim, ó, falar do evangelista Marco. Na hora, ele fez atitude na hora que eu estava escrevendo isso. Eu fiquei rindo, porque tudo que ele estava vivendo na oração aqui, todo mundo vê, eu estava em espírito conectado vivendo ali em cima. E era o que eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, para que isso viesse sobre nossas vidas. Eu falei, Senhor, que conexão perfeita, Senhor. Que conexão maravilhosa de espírito. Estamos no mesmo espírito, debaixo da mesma unção, graças a Deus. Eu creio que muitos que têm esse tipo de pensamentos, que não existe batalha contra o diabo, são aqueles que são conformados com seus próprios pecados. Não adianta, porque todos que quiserem vencer seu pecado vão encontrar o diabo. É verdade ou não é? É ou não é? Ah, então vai querer ser santo para Deus então, vai lá. Você tem uma guerra travada declarada com o diabo? Você não sabe que cada estrutura de iniquidade, de pecados que você está vencendo demônios que atuavam na sua vida, na tua geração, não? Esferas malignas que envolviam a sua dimensão de alma estão caindo por terra? Cada vez que a luz está penetrando a sua alma e você está obedecendo, você está vencendo da glória a Jesus Cristo.
Fala, manda fogo, Jesus. Enquanto isso, Satanás vai vencendo a batalha em suas vidas por causa da indiferença e letargia. Então, quando as pessoas, os cristãos em geral, se tornam indiferentes em relação à batalha espiritual, como é que o diabo vence? Pela própria indiferença. Letargia, preguiça, conformismo, positivismo. São tudo coisas que dá pragmatismo, dá legalidade para as pessoas ficar com um pensamento que está tudo bem. Eu sou super crente. Você, está tudo bem, você ora. Tu consegue orar. Eu quero ver se você ora 20 minutos por dia de joelho no chão e clama ao Senhor. Não ora, irmãos. Não consegue. Meu pensamento é de humildade, Senhor. Eu acordo todos os dias como se estivesse vazio, irmãos. Todos os dias, como se eu não tivesse nada. Eu tenho que me buscar aquele que tem tudo, todos os dias. Essa é a atitude de oração. Eu acredito que essa palavra avivamento que está no Brasil hoje, nos Estados Unidos, é uma das palavras mais pervertidas que está tendo agora, irmão. Está dando tanta libertinagem para as pessoas. Essa palavra está pervertida. Não nela ensina a sua essência, mas porque os homens, as igrejas contaminaram essa palavra. Estão chamando de avivamento, é euforia na carne, pular e tocar samba dentro da igreja, e todo mundo saltar e gritar, e chama isso de avivamento. Estão chamando de avivamento, cantar, até se esgoelar, e todo mundo gritar, e entrar em êxtase. Isso é alma, irmão. Cadê a oração? Nunca existiu um avivamento na terra sem a oração. E grandes clamores, joelhos no chão, e homens justos que clamaram para Deus intervir para paralisar a carne dos homens e despertar aqueles que dormem. Quando eu estava orando ao Senhor pela mensagem ainda continuei consultando o Senhor, eu entrei em Efésios capítulo 5. De repente eu entrava dentro de quarto, via a pessoa dormindo. E entrava em Efésios 5, o Senhor desperta os que dormem. Se você está dormindo na guerra, desperte. Porque você não sabe com quem você está lutando ainda. Desperte enquanto é tempo. E reconheça que nós estamos numa guerra travada pela nossa própria salvação da nossa alma. Irmão, seja crente no crente. O mundo está numa guerra travada contra o diabo também. O diabo está destruindo essas pessoas no mundo. Só que elas não têm consciência disso. Nós temos consciência disso. Posso continuar? Devido à crise que existe hoje nas igrejas, muita ênfase dada à batalha espiritual, mas sem fundamento bíblico, muitos correm para outros extremos. Não há batalha nenhuma, pois Jesus já venceu tudo. Ele venceu e nos deu o direito de manter a vitória. Manter o troféu, tá? Ele venceu e te deu a vitória de mais do que vencedor. Você está mantendo a tua vitória contra o seu inimigo? Você tem que manter o direito de vencedor. Mantenha o seu status definido, amém, amém? Continue lutando, não pare de lutar. Estou fraco, estou cansado, mas não pare de lutar. Ele renova as tuas forças. Ele é tremendo. Toda vez que o diabo me covardia comigo, me cansava na guerra, cansado, sem dormir dias, Senhor, que só quero dormir um pouco, Senhor, com o capeta de covarde, Senhor. O Senhor intervém. Não há uma batalha que você não trave nessa terra para manter o seu direito digno da tua vocação, que não há um despojo, uma glória nova para vir na sua vida. Desde que você bate como batalha, como Paulo diz, legitimamente. Seja batalhe legitimamente. Legitimamente. Você tem que batalhar da forma correta, completa. Não insano, como muitos malucos pentecostais, desculpa a palavra, mas é doido, loucos. Acham que vão pegar uma espada mesmo, que estão lutando com o diabo com uma espada na mão. É? Deixa um dos tronos que me visita para ver se se dobrar o joelho e clamar muito, você vai conseguir. Não vem com essa não, irmãos. A batalha é espiritual. Fazemos ato profético, mas não se luta com isso não. Você viu ficar fazendo isso? Tu luta com o diabo como revestido das armaduras de justiça, da verdade, apegados ao poder do Espírito da oração, batalhando firmemente com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim que se vence principados, assim que se vence potestade, é pelo clamor, pelo poder da oração, é pelo poder do Espírito que habita em você, que você tem que soltar isso contra o diabo, na glória a Jesus Cristo. Aí o pentecostalismo estragou o negócio da batalha espiritual. Excederam os seus limites. Você sabe o que um grupo nos Estados Unidos faziam na batalha espiritual para vencer guerra de alto nível?
Quer que eu te fale? O que eu li no livro do Rick e Johnny, quer que eu te fale? Rick e Johnny. Pegavam um helicóptero, voavam bem alto, e às vezes iam nos picos mais altos dos montes para fazer guerra contra o diabo. Engraçado, eu aqui embaixo, os grandes tronos descem até mim. Tem um princípio subir lugares altos, nos montes? Tem, irmão, mas não vai na loucura. Eles fazem os atos proféticos dentro dos aviões. Fazer profética dentro dos helicópteros. Para vencer os espíritos do ar. Esse é o defeito do pentecostalismo. Excede nas suas maneiras proféticas e cai no escândalo depois. Aí os mesmos que fazem isso, daqui a pouco, como é que está a vida dessas pessoas? Tudo perturbado. Eu conheci pessoas que faziam tanto ato profético, irmão. Era loucura. Depois de ficar tudo perturbado. Se você não tiver uma vida de... A Bíblia só me dá respaldo de uma forma de vencer o diabo. É se revestindo das armaduras de Deus. É carregando a palavra de Deus. E uma vida de oração e santa. Assim que você vence o diabo e o mundo. Quem está comigo dá glória a Jesus. Vai lá então, experimenta lá. Pega a espada, vai lá no monte lá, vai lá, bate lá do capeta e te arrebenta aqui embaixo. Vai ficar rindo da tua cara. Não adianta isso contra ele não, irmãos. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu já tentei fazer algumas loucuras na vida. Mas Deus sempre me trouxe, ó, acorda. Aqui, ó. Eu te chamei para a justiça, ó. Meu reino. Esse aqui é o meu reino, ó. Da glória a Jesus Cristo. Eu estou encerrando. São 7 horas agora da noite. Preguei 1 hora já, né? Parece que eu preguei 2 horas. Mas vocês estão bem? Amém. Vocês estão felizes com essa mensagem? Está colocando alguns pontos importantes em você? Sim. Tá ou não tá? Então escute muito bem. Paulo fala que é uma luta constante e é uma batalha constante. 1 Coríntios 9, 27. 1 Timóteo 1, 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, segundas, você combata o bom combate. Fala para o teu irmão, combate o bom combate, irmão. Não seja covarde. Não seja melindroso. Paulo diz, a nossa batalha. Está todo mundo no vento, está todo mundo na luta. A nossa batalha, essa palavra está no pronome possessivo, na primeira pessoa do plural, indica que a nossa luta não é só para alguns, mas de toda a igreja. Agora você olha para o seu irmão lindo, essa pessoa tão linda do seu lado, e fala, a nossa batalha, irmão. Aí eu falo assim para ele, ore por mim que eu oro por você. Posso dar um pausa aqui e falar uma coisa importante? Posso descer aqui? Posso? Querem vencer a guerra? Querem ou não querem? Nós somos um corpo, amém ou amém? Então quer dizer que independente ninguém vence sozinho, a verdade não é. Então fala para o teu irmão, eu preciso de você, irmão. Deixa de ser mesquinho, fala para ele ser mesquinho. Deixa de ser orgulhoso. Fala, eu preciso de você. O mais pequenininho do seu irmão na fé, você precisa dele. É um corpo. Agora, os super profetas, os superes apóstolos, os superes crentes, superes cristãos, os superes evangélicos, já venceu tudo, não precisa de ninguém não, meu. Não precisa da oração de ninguém. Paulo, o homem mais, para mim, acho que um dos homens mais dotados de poder que teve na terra, foi Paulo. Rogo, ore por mim. Combata comigo com as suas orações. Foi o homem que mais pediu oração. Agora vou ensinar um segredinho para vocês vencerem. Quer ouvir ou não quer? Amém. Quer ouvir o segredo? Amém. Você tem que ter uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Mais uma parte do fundamento apostólico, tá? Da oração. Inclusive, eu já deixei até anotado para me fazer no novo livro, nós vamos lançar sobre oração, sobre aliança de oração. Nós temos que ter uma aliança de oração.
Por isso que vocês, quando vocês estão orando aqui do mesmo Espírito aqui, observe que a mesma unção que cada um tem, a mesma coisa acontece. Com todos que entram no tabernáculo, todos que têm o mesmo coração, têm uma aliança de oração. Só prevalece até o final quem tem aliança de oração. A igreja, ela é para ser estabelecida sobre aliança de oração. Quando os pais aqui decidirem fazer uma aliança de oração para a salvação dos seus filhos, haverá uma colheita em massa dos seus filhos na igreja. Porque vocês ainda não têm uma aliança de oração pelos filhos, pouca ou quase nenhuma salvação há dos seus filhos. Quando nós tivermos aliança de oração, e olha que nós temos e intercedemos por várias áreas aqui dentro do ministério para salvar. Por isso que ainda nós mantemos a igreja de pé. Por causa da vida de oração, o poder da oração. Se tirou isso, tu derruba a igreja. Não existe igreja sem oração. Isso já estamos ensinando para vocês. Agora escute aqui. Por que tantos jovens estão caindo em pecado nas igrejas? Fornicação, estão engravidando antes do tempo. Por quê? Porque meninas de 15 anos na igreja, dentro das igrejas, estão engravidando. Fora do casamento. Porque os pais não têm aliança de oração. Eles não oram continuamente para Deus proteger seus filhos dos ataques do diabo, para livrar eles dos desejos da carne deles. Porque os pais não têm aliança para proteger seus próprios filhos. Enquanto você guerreia sozinho com o diabo, a sua causa, você até vence, com muita dificuldade, olha lá. E às vezes você nem sabe que tem pessoas intercedendo pela tua vida. Se você soubesse o quanto eu intercedo pela vida de vocês, irmão, talvez você consiga chegar nesse culto hoje aqui porque eu intercedi muito por você, se você nem sabe disso. Porque tem alguém guerreando também por você. Você não consegue sozinho. Você não consegue sozinho. Eu tenho aliança de oração com os pastores. Aqueles que querem estar na guerra comigo de frente são os que mais têm dessa unção. Nós ficamos fortalecidos debaixo da mesma unção porque nós temos a mesma guerra. O nível é diferente, mas nós estamos na mesma luta. Eu dependo que eles entrem comigo e me ajudem. Suporto. Mas quando as pessoas lutam do seu lado em oração, se torna mais fácil a gente vencer, desgastamos menos e sofremos menos. Temos que constituir aliança de oração. Os casais de família, vocês que não têm aliança de oração, vocês sofrem. Porque o espírito da divisão ele vai vir com argumentação entre vocês. Sempre uma argumentação, sempre uma coisa, sugestão. Agora, estabeleça uma aliança de oração para você ver só. Que a coisa começa a mudar na sua vida. Então não podemos atribuir ao diabo aquilo que é obra da nossa própria carne, aquilo que nós falamos desde o início, amém, amém? Demos muita ênfase ao diabo e se esquecemos de olhar para aquilo que de fato temos que ser transformado. Então nós não podemos brincar com isso. O diabo ele usa o quê? O nosso direito, a nossa legalidade. Outro ponto importante, fala oração. Ok. Não se engane, o que eu vou falar com você aqui agora, preste atenção. Não se engane com isso. Até quando nós também tivermos isso. Não se engane com uma igreja de 2.000 pessoas, de 10.000, 14.000, não se engane. Não se engane. Você pode ter uma igreja de 500.000 membros. Não significa que os 500.000 membros estão ali por Jesus Cristo. Hoje em dia, a estratégia isso aqui eu sei, tá? Investimento, os pastores fazem isso, os empresários. Os grandes empresários estão fazendo isso, principalmente em São Paulo. Eles investem 2 a 3, 5 milhões num pastor, no ministério, para construir um grande galpão, para colocar 2.000 pessoas, e eles têm a participação de lucros depois em cima dessa igreja. Porque aquilo que é grande é atrativo. Infelizmente é. Porque eles constroem grandes igrejas e apostam nisso? Porque eles sabem que vai encher. Que quanto maior o investimento no local, mais atrativo se torna. Quantos milhões, ou se não, acho que talvez até milhões, esqueci quantos milhões, a Igreja Universal gastou para construir a nova igreja de Brasília. Dá uma pesquisadinha lá para você ver. É tão luxuoso quanto o próprio Templo de Salomão em São Paulo. A igreja que a Universal construiu em Brasília é assustador. Lota. Porque é atrativo. E ela construiu uma igreja para ricos, para empresários. Só atrai pessoas ricas e empresárias ali para dentro.
milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Se eu não me engano, foram mais de 25 milhões. Não, 25 milhões é pouco. Muito pouco, muito pouco. Foi lá para cima, muito lá para cima, bem lá para cima. Eu estou tentando me privar de falar que é 1 bilhão, mas gastaram tanto dinheiro. Só aquela terra que eles compraram, o valor dela. Sabe por que isso? Porque eles apostam. Eles sabem que o ser humano é assim. Eu já ouvi pessoas falar isso para mim. Constrói um lugar grande que as pessoas vão vir assim, ó. Quem está me ouvindo, fala amém. Agora escute outras coisas que eu vou falar para vocês. Eu falei sobre o princípio da aliança de oração. Se vocês gravar, vai ser benefício para vocês. Faz isso dentro da sua casa. Faça uma aliança de oração. Estabeleça propósitos específicos pelo qual vocês vão orar junto e vocês vão ter vitória contra o diabo. Fala para o teu irmão, pare de murmurar e vai orar. Conselhos práticos para a nossa luta contra Satanás. Não acabei não, hein? São 19h10. Vamos lá? Conselhos práticos? Quer ouvir ou não quer? O lugar mais frágil que nós temos é o velho homem. Por isso Paulo te exorta a despedir do velho homem. Os lutadores da antiguidade, os gregos, os romanos, eles passavam óleo no corpo todinho para dificultar o toque, o agarro, a pegada. Eles se ungiam com óleo. Ficavam aqueles homens gregos saradão, que vocês já viram aquele filme assim, aqueles bração. E eles iam para a luta. Só que tinha uma questão. Se o cara caísse, o primeiro que caísse já era. Era derrota. Era muito difícil quando alguém caísse e levantar. Eles faziam todo o esforço possível nas pernas para não cair. Eles não podiam cair, porque sabiam que a derrota era certa. Então, para dificultar o toque, a pegada, eles tinham que se ungir. No sentido ungir, eu estou falando para você entender, que eles se colocavam óleo, untavam óleo no corpo, passavam azeite, outros tipos de especiarias, para o corpo deles deslizar, para o inimigo pegasse e deslizasse, não conseguisse agarrar nele. Da mesma forma, você tem que estar ungido, meu filho. Para o diabo não ter pegado em você. Você tem que estar ungido pelo Espírito Santo. Você tem que estar revestido dele, ungido. O óleo tem que estar sobre você, para o diabo não ter acesso ao seu corpo. Por isso que você tem que se revestir de Cristo, da glória de Jesus Cristo. Esse é o óleo. No Antigo Testamento, quando era ungido um profeta, um sacerdote, ele era banhado de óleo da cabeça aos pés. Banhado literalmente, mergulhado no óleo. Então, cuidados que você tem que ter na luta. Eu ia te falar outras coisas aqui, mas vamos pular. 2 pontos que eu quero só falar e já vou encerrar a mensagem para você. Talvez esses 2 pontinhos vai mexer com você. Posso falar ou não posso? Número 1. Cuidado para você não lutar contra Deus e achar que está lutando contra o diabo. Como um cristão luta contra Deus? Quando fica bravo de ser confrontado pelas verdades da palavra. A pessoa briga com quem trouxe a palavra ou fica chateado do modo com que a palavra trouxe a convicção dos seus próprios pecados. E às vezes nós somos confrontados por Deus duramente por causa dos nossos próprios desejos. Segundo, quando a pessoa briga contra Deus pela providência divina, geralmente uma situação que ela sofre perdas e ela começa a brigar contra Deus, se esquecendo de uma coisa. Muitos crentes começam a lutar contra o sofrimento como se eles não fizessem parte das bênçãos de Deus para as suas vidas. Você não entendeu, não? Muitos crentes começam a lutar contra Deus por causa dos seus sofrimentos, como se não fossem parte das bênçãos de Deus para a sua vida. Se não fossem os sofrimentos que eu passasse, eu não seria quem eu sou, irmãos. Os sofrimentos fazem parte das bênçãos de Deus para a sua vida. Sofrimento sem causa significa ausência de propósito. Você talvez está distante de Deus, está sofrendo sozinho no pecado com o teu pecado no mundo. Não estou falando daquele que sofre porque está vivendo pecado, fazendo a vontade do diabo lá fora. Aqueles são que são da proteção do sangue do Cordeiro. Eu estou falando daquele que é bonitinho, aquele que é correto, aquele que é certinho, aquele que faz tudo certinho, aquele que está na presença do papai, aquele que ama o papai, aquele que luta contra o pecado, luta contra o diabo, luta contra o mundo e começa a padecer, sofrer. Só que os sofrimentos também são a causa da nossa elevação no poder de Deus. Lembra uma mensagem que eu trouxe para vocês? 2 coisas que te dão o poder e a autoridade.
Quem suporta a pressão recebe poder. Quem suporta a tentação recebe autoridade. Tudo que você suportou tentação, você tem autoridade sobre isso. Tudo que tu suporta muita pressão, você tem poder para vencer depois. Dá glória a Jesus. Vamos lá. O que fazer para não lutar contra Deus? Gaste seu tempo em oração, medite bastante na palavra e tenha comunhão com seus irmãos e aqueles que são maduros na oração. Ore para que a vontade de Deus seja sempre feita na sua vida, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quanto tempo você tem investido para estar com Deus, para vencer suas lutas? Você tem se preparado para isso? Bom, eu finalizo com vocês agora com a palavra-chave final para vocês. Posso finalizar? Posso finalizar ou não posso? Glorifiquem a Deus nos vossos corpos. Filipenses 1:20, agora aguardo com ansiedade e grande esperança que nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida, seja durante a morte. 1 Coríntios 6:20, Paulo diz: pois foste comprados por um alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos começar a falar bem a glória aqui agora. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Eu vou glorificar a Deus cantando muito. E deixa queimar, deixa queimar. Isso não glorifica a Deus. Se primeiro você não glorificar Ele no seu corpo, o que você canta é vazio. É desprovido de glória, justiça. Aquilo que glorifica Ele com a santidade no meu corpo é a maior honra e a glorificação genuína e o culto racional que a Bíblia nos ensina em Romanos 12 é entregar o nosso corpo como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Como você vai glorificar Jesus nessa terra? Fala com o meu corpo. Essa é a maneira real, mais justa, mais santa e concreta de glorificar a Deus, é entregando o seu corpo para ser santo. Da glória a Jesus Cristo. Então, você tem que se despir da carne, já falamos sobre isso. Tinha várias coisas para falar, anotações para vocês aqui, não necessito. Mas eu acredito que essa mensagem foi o suficiente para edificar a sua vida hoje. Amém, amém? Coloca Romanos 12 aí, você fica de pé glorificando a Jesus Cristo. Quem está recebendo o sobrenatural aqui hoje? Isso aí, ó. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentai-vos vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. Vamos lá, 2. Leia comigo agora. E não vos... Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra.